E aí, gente, Hackerman aqui. Nesse vídeo aqui a gente vai focar num assunto que a gente focou no segundo vídeo do canal, que é sobre computação quântica, né? Então, a gente vai tentar falar um pouco mais de como esse conceito foi criado, porque não veio do nada, não foi tipo uma coisa rápida, foi uma coisa de anos de pensamento já, em como se realmente um computador quântico poderia ser criado. Eu vou dar um panorama assim do que significa um computador ser quântico. E aí tá uma imagem do IBM Q System One, que é o primeiro computador quântico da IBM, né? Então, a questão do computador quântico, qual a diferença do computador que você tem na sua casa? Que você está usando para ver esse vídeo, ou do celular que você está vendo para ver esse vídeo, que não é nem um pouco diferente, de certa maneira. A questão é que o computador normal que a gente tem em casa, ele vai ter o quê? Vai ter processador, vai ter memória, vai ter o HD, que é armazenamento de disco. Ele vai ter outras coisas também que vai ser relacionada à força para CPU, que nem a fonte. E, enfim, a questão é que um computador quântico ele vai ter ele tem as mesmas propriedades e misturado nele tem algumas partes que são clássicas, né? Eu vou explicar o que significa isso. Só algumas partes mesmo são realmente uma física diferente, que seria a física quântica. Então a questão é que a física que esse computador usa é diferente da física que o seu computador usa. Porque esse computador aqui que está na imagem, ele vai usar outra forma de usar bits de zeros e uns. Então, o que é um bit? Essa coisa assim padrão que todo mundo conhece, né? O computador, a linguagem que ele conhece é zeros e uns, né? A gente vai explicar mais ou menos como isso funciona. E basicamente o que o computador quântico vai permitir, a gente vai ver mais a fundo negócios como superposição ou entanglement, a gente vai ver o que significa isso daí, e que isso vai fazer que o computador ele consiga operar esses bits muito mais rápido do que o computador comum. Então vai ser num nível de velocidade que passa de qualquer computador que existe hoje. No futuro, né? Ainda não, ainda está caminhando ainda, mas no futuro próximo, em 5, 10 anos, a gente espera que esses computadores estejam num nível que realmente passem a todos os computadores clássicos que a gente tem hoje, até supercomputadores que a gente vai ver em outro vídeo. E quem desenvolveu esse conceito primariamente, assim, pelo que eu li recentemente, não foi assim Richard Feynman primeiro total que pôs essa ideia de todos, mas ele foi a primeira, pelo menos alguém me corrija se eu estiver errado, né? Foi o primeiro que desenvolveu uma teoria de computação quântica e escreveu num paper, né? Num artigo acadêmico. Só uma coisa sobre o Richard Feynman. Ele é um cara que ganhou o prêmio Nobel de física, né? Além de vários outros prêmios, como medalha de ouro internacional do Niels Bohr, que foi um físico famoso, medalha nacional de ciências, prêmio Albert Einstein, Nobel de Física em 1965, prêmio Ernest Orlando Lawrence, e ele era um cara assim um professor assim que as pessoas gostavam bastante, que ensinava bem assuntos complicados. E ele foi o artigo que eu vou trazer aqui é o mais assim antigo nessa área. Pode ter um artigo que eu não conheça que é mais antigo, talvez tenha, não sei. Mas até o meu conhecimento, esse é o artigo mais antigo focado exclusivamente em computação quântica. Lembrando que do último vídeo que a gente viu sobre esse assunto, que essa teoria ela foi gerada, né, no século passado, né, foi já no século 20. Então começou lá em 1905 mais ou menos, com Einstein, eu não lembro se é Maxwell, não é Maxwell, não lembro o nome dele. Enfim, com a teoria quântica em geral, com Niels Bohr, Einstein, entre outros, que forjaram o que a gente tem, o que a gente sabe hoje como a gente conhece hoje como teoria quântica, né? Que foi assim uma coisa bem assim progressiva, as pessoas não tinham muita ideia de como funcionava e aí hoje a gente tem uma visão um pouco melhor, mas não completa dessa área, né? Então, enfim, ele vai ser o cara que vai introduzir isso daí. Então, esse daí é uma imagem, né, mostrando o Richard Feynman recebendo o prêmio Nobel, né? O prêmio que ele recebeu o Nobel não foi sobre computadores quânticos, obviamente, até porque nem tinha como criar naquela época, não tinha tecnologia suficiente para isso, mas é sobre Quantum Electrodynamics, né?
E esse assunto a gente nem vai tratar nos nossos vídeos, porque não tem nada a ver com hackear, não tem nada a ver com isso. Então não faz sentido a gente tratar isso. Até porque eu não sou físico, né? Eu sou da área de ciência da computação. Eu não sou. Eu estudei bastante física, mas não o suficiente para. Eu até estudei física quântica, fiz curso de física quântica teórica, né? Não na parte mais tipo de fazer os experimentos e tal, a parte prática de experimentos eu não estudei não. Mas a parte teórica, mas eu fiz curso disso, mas mesmo assim eu não conheço o suficiente para falar sobre esse paper aí dele, sobre Control Electrodynamics. Mas enfim, porque esse canal não é de física, né? Mas o física vai se envolver muito com computação quântica. Até com o computador clássico também, mas a gente vai explicar mais pra frente em outras aulas, que a gente vai falar sobre os fundamentos da computação, um pouco da física de como o computador funciona. Mas basicamente é isso, os computadores normais, eles funcionam com a computação clássica, né? Usando a física de Newton, a física que descreve as coisas que não sabia descrever a luz do jeito que a gente descreve hoje. Então, a questão aí, esse paper aí é o do Richard Feynman, do prêmio Nobel dele, né? Sobre o Quantum Electrodynamics, que não faz sentido nessa aula. E aí é um paper por esses caras aí, Michael Demer, Rodrigo Fonseca, não sei se é brasileiro, e Farinas Koshanfar. E eles vão falar um pouco sobre um pouco da biografia do Richard Feynman e desse paper aí dele falando sobre computadores, como simular físicas com computadores, né? E desse paper aí, foi o primeiro que eu li nesse assunto. Aí depois eu fui achar. Aqui eu só estou mostrando uma imagem aí do Bill Gates, de um vídeo dele falando sobre como o Feynman era um professor que ele nunca teve, né? De tão bem que ele ensinava. Mas enfim. Aí então o paper original aí do Feynman em 1981. Então, bem depois de receber o prêmio Nobel, que ele recebeu em 65. Se eu não me engano, a tese dele que ele recebeu o prêmio Nobel, né? Que foi de PhD. Foi até um pouco antes. Não sei se foi 6 anos antes. Enfim, foi um pouco antes disso. Mas enfim, depois de ganhar o prêmio Nobel, já é um físico conhecido, ele começou a escrever sobre esse assunto. Então a questão aqui que ele vai falar, vamos pegar o segundo parágrafo. Então a primeira pergunta é essa, né? Qual é o tipo de computador que a gente vai usar para simular as físicas, né? Então essa tá aí no segundo parágrafo. Gente, se você não sabe inglês, relaxa. Só ouça o que eu estou falando. Não precisa saber inglês aqui não. Então a questão aqui, a gente quer simular a física. Então o propósito dele que ele quer falar sobre computação é que ele quer um computador que realmente consiga simular a física do jeito que ela é de verdade. E segundo o que ele está dizendo, segundo ele, né? E é verdade. Nessa época talvez não tivesse essa teoria tanto formada, mas ele já acreditava já, que é uma coisa que talvez a maioria dos físicos acreditem hoje, que a física quântica é verdade, né? Ela que explica realmente como o universo se, se comporta, né? Tem a física clássica que explica as coisas grandes, né? Mas a física quântica explica as coisas em nível de partículas. E será que um computador ele consegue realmente um computador normal que a gente tem em casa, que é usando a física clássica, consegue fazer esse tipo de coisa? Consegue simular a física de uma maneira que condiz com a realidade? Então é isso aí que ele quer trazer. Então, a questão é, será que a gente consegue produzir um computador que conseguiria usar esse tipo de física? Que usasse a física quântica como base para fazer simulações? Aí a questão, Hackerman, por que você quer um computador quântico? Qual o sentido disso? A gente vai ver em outro vídeo. Nesse por enquanto a gente só vai ver o começo, o conceito de computadores quânticos. Mas a questão é que esses computadores eles vão ser muito mais rápidos que os computadores comuns. Essa é a teoria até agora. Que eles vão ser tão mais rápidos que vão passar qualquer computador do mundo. Que vai passar num nível astronômico. A gente vai ver uma anotação que vai mostrar isso de uma maneira mais simples. Mas vai passar num nível astronômico, exponencial, os computadores normais, os computadores clássicos, até supercomputadores. E esses computadores vão ser tão rápidos, gente, que pode até acabar com a criptografia que a internet usa. E vai fazer praticamente a internet ser totalmente insegura.
se a gente não desenvolver proteções contra esse tipo de computador futuro. Até agora a gente não tem computador desse que realmente faz alguma coisa útil. Assim, eu já vi a D-Wave, que é uma empresa grande, né, de computação quântica, que até estava desenvolvendo para a Amazon, para Google, para eles criaram uma computação quântica na nuvem, mas mesmo assim, mesmo que já estão tentando usar isso para aplicativo e tal, coisa de logística, coisa de física, química, já está sendo usado já para simular química, é uma parte importante aí de computação quântica. Até um curso que eu fiz recente de computação quântica, tinha um químico lá que ele falou que no doutorado dele ele ficou bastante em fazer simular com um computador quântico lá acho que em Londres, simular a química, né, simular as partículas químicas do jeito que elas se interagem, né, porque embora esses computadores não estão tão rápidos quanto deveriam agora, quanto deveriam estar no futuro, né, em teoria, ainda assim eles já são úteis para algumas coisas. No caso aí, simular coisas químicas. Até a Google já fez isso daí, né? Quando ela provou esse negócio de supremacia quântica, depois disso daí, ela também já fez algumas coisas recentes aí relacionadas à química, né? De fazer coisas relacionadas à química que computadores clássicos talvez não conseguiriam fazer tão fácil. Então essa é a questão, esses computadores são mais rápidos. E para nossa vida, qual é a diferença? É que realmente, se a gente ter computadores mais rápidos, a gente pode ter computadores mais rápidos no processamento para games, para vídeo, edição de vídeo, para não só jogar jogos, mas para fazer jogos, para fazer os jogos com resoluções e coisas que a gente não imaginaria antes. Tipo, as pessoas olham para os jogos hoje, God of War, Call of Duty, e acham que não vai melhorar, mas só vai melhorar se o hardware melhorar. E a questão é que a gente não consegue melhorar o hardware de tal forma, usando a computação clássica, porque, gente, os transistores que você usa para pôr no processador não é infinito o número que você pode pôr num pedacinho de ferro. É impossível. Não tem como. Então, a física quântica ela vai te ajudar a usar o silício de outra forma, que é o material mais importante aí para os computadores. É usar o silício de uma forma que a gente consegue, mesmo num espaço pequeno, né? Que o computador não pode ser do tamanho de um, de um estádio de futebol, né? Ele tem que ser pequeno. Mas mesmo o computador sendo pequeno, ele vai ter capacidade o suficiente para fazer coisas que os computadores clássicos que a gente tem hoje não é possível, né? Porque, gente, por mais que está crescendo cada vez mais os processadores e tal, vai ter uma hora que vai estagnar daqui a alguns anos, com certeza. Eu não estou prevendo isso, isso daí é uma coisa que todo mundo já sabe. Uma hora vai estagnar o número de velocidade que a gente pode pôr dentro do processador. E aí o computador quântico ele vai entrar de uma maneira brutal, né? Acabando aí com a computação clássica. Esse vídeo está ficando grande, mas quando te der 15 minutos mais ou menos eu paro. Aí eu vou pegar algumas partes do artigo e vou tentar explicar. Então, eu sei que está tudo em inglês, mas eu vou tentar explicar algumas partes do artigo. Então, aí a questão que ele quer primeiro falar ali, né? A primeira pergunta é: que tipo de computador nós vamos usar para simular físicas? Então, ele quer saber um computador que possa ser usado para simular físicas, né? Então, a teoria da computação se desenvolveu até um ponto que ela sabe, né, que isso não faz nenhuma diferença. Se você tivesse um computador universal, né, pudesse ser fabricado. Eu não sei que eu estou interpretando certo, né, mas por computador universal, se eu estou tentando, assim, ligar com o contexto do artigo dele sobre física quântica, sobre computação quântica, é de fazer um computador que use a física verdadeira, né? A física, não que a física clássica não seja verdadeira, mas estou falando usando a física que seria verdadeira para simular a física quântica. Então é isso. Então para simular a física quântica a gente deveria ter um computador quântico. É isso. Não é complicado. E aí essa parte aí, ó. A questão é que se a gente conseguisse fazer um computador desse, será que a gente conseguiria fazer programas que conseguiriam ser... será que a gente poderia ser feitos? Se a gente conseguiria fazer um programa que realmente poderia ser usado num computador desse, né? E é uma questão que até hoje é difícil de responder.
tem várias empresas hoje em dia, startups, que estão tentando ser uma startup de software quântico, né? Mas é complicado, porque a gente não tem muita coisa ainda desses computadores ainda. É uma coisa muito nova. Então, essa pergunta que ele fez lá em 1980 é uma pergunta válida. Será que vai ser, como que vai ser pra gente fazer programas, algoritmos no caso, né? Ele fala. Como será que a gente vai ser para fazer programa relacionado a esse computador? Então aí vai ficar um pouco mais complicado, né? Mas vamos tentar entender o que está acontecendo. Então vamos tentar traduzir aqui. Então eu vou tentar traduzir de uma forma bem simples. A questão é, será que a gente conseguiria fazer um computador que consegue simular uma equação famosa de Schrödinger que explica mais ou menos como as partículas quânticas se movem? Será que a gente conseguiria usar um computador desse para simular a equação de Schrödinger? Gente, uma curiosidade. Esses dias eu tava vendo o Lucas Neto. Meio aleatório isso, né? Esses dias eu tava vendo o Lucas Neto e tava a equação de Schrödinger na lousa lá da. Era tipo uma sala, né? Que tava tipo, tem tipo lá os alunos. É uma coisa normal. No vídeo, aqueles vídeos do Lucas Neto, né? E tinha uma equação de Schrödinger no vídeo. Nossa, era um vídeo até recente. Eu até dei risada. Tipo, quem que foi o cara que pôs. E certinho lá. Tudo igualzinho a equação de Schrödinger. É até estranho. Mas enfim, é uma equação famosa na física quântica. Embora tenha sido feita para desprovar a física quântica, né? Schrödinger não acreditava nessa física, nessa relação física ainda. Mas enfim, a questão é que ele quer falar: será que a gente poderia realmente construir um computador pequeno que conseguiria fazer esse tipo de coisa? Conseguiria simular a física quântica? Então, de uma forma ainda infinitamente melhor do que um computador clássico, né? Então é mais ou menos isso que ele quer propor aí. Então, aí ele vai, no capítulo 4, né? Ele vai tentar falar sobre isso. Então, será que a gente consegue fazer isso com um novo tipo de computador? Um computador quântico. Então, é isso que ele vai falar. Então, será que a gente consegue simular um sistema quântico com elementos de computadores quânticos? Não, com elementos quânticos no computador. Então, a questão aqui porque é uma coisa complicada de pensar, beleza, eu quero fazer um computador quântico, mas como que eu faço? Como que eu começo? De onde eu começo? Porque o computador clássico que a gente usa a luz como base. Esses zeros e uns que você tem são transistores, que basicamente tem transistores que são zeros e uns, né? Eles vão meio que... se tem energia, é 1. Se não tem energia, é 0. E basicamente é isso que vai fazer o seu computador funcionar. No seu computador tem milhões e milhões de transistores. E essa física que vai ser da luz atravessar entre os fios, né, no seu processador, de um lugar para o outro, e uma parte do transistor vai ser se a parte de desligar e uma parte de ligar, que a desligada é 0 e a ligada é 1, é isso que vai fazer o computador funcionar. É isso que vai fazer o computador existir, na verdade. Então, será que a gente podia usar, em vez de usar a luz que corre pelos cabos dentro do seu e pelos transistores dentro do seu processador, já que a gente poderia usar outra forma de usar os átomos do sistema do seu computador para fazer bits zeros e uns, né? De uma forma diferente. E isso é o que vai fazer ser infinitamente mais rápido. Por isso que, em teoria, se os computadores quânticos começarem a melhorar, realmente vão ser infinitamente mais rápidos do que computadores normais. Esse daí é o Google Sycamore, de 72 qubits. Eu não expliquei o que é qubit ainda, nem no outro vídeo, nem nesse, eu vou explicar nos próximos. Mas isso daí vai ser para o próximo... para outro vídeo, na verdade, né? No próximo vídeo a gente vai continuar esse assunto, dissecando também outro artigo do Feynman. Eu sei que esse assunto é difícil, gente, mas lembrando que nosso foco aqui é saber de um computador que vai ser usado sim para hackear. Então a gente tem que entender ele antes, pra gente saber como ele funciona, para depois aprender a programação dele, que a gente também vai aprender. Depois de a gente aprender tudo sobre computação quântica. Tudo que eu consigo ensinar, né? Porque tem partes que eu não consigo discorrer pela matemática de computação quântica, porque é difícil. Eu até hoje estou boiando nos cursos que eu fiz, porque eu não, é difícil realmente entender a parte matemática. Mas mesmo assim, embora eu não vou ficar na parte matemática, eu vou explicar bastante sobre aplicações práticas que eles podem ter na situação de hackear, né, de hacking. Então, fiquem aí com o computador quântico da Google, HackerMan desligando. No próximo vídeo a gente continua esse assunto.
Até mais.